Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos estudando os livros de Reis, primeiro e segundo. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos. Ora, o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já no reinado de Salomão e vamos passar agora a estudar as construções, que vai até o verso 9 do capítulo 9. As construções, elas foram feitas com base em muita taxação e muitos serviços obrigatórios. A principal obra que Salomão fez foi o chamado Templo de Salomão, foi o chamado primeiro templo. Este templo vai ser destruído, depois ele vai ser refeito lá por Esdras e Neemias. Nós já temos vídeos a respeito de Esdras e de Neemias. E depois ele vai ser destruído, vai ser reconstruído, vai ser refeito por Herodes o Grande, e aí vai ser totalmente destruído, e nós já temos vídeo sobre esta segunda grande destruição também. Mas além do templo, Salomão também fez alguns grandes edifícios para a administração, tanto religiosa quanto pública. A construção de um templo naquela época era muito importante. Por quê? Porque simbolizava a honra da divindade nacional. Era uma forma de unificar todos os grupos em torno de Deus. E lembremos-nos, Deus era o centralizador. Apesar de que havia um rei, Deus estava acima deste rei. E o rei tinha que obedecer aos mandamentos, aos preceitos, às leis, aos mandamentos de Deus. Para organizar isso tudo, Salomão percebeu o seguinte: eu não tenho matéria-prima adequada e eu não tenho mão de obra especializada. Então, o que ele fez? Ele já conhecia Irão. Irão era o governador, ele era o rei de Tiro. Tiro e Sidom, duas cidades fenícias. E os fenícios se caracterizavam por algumas coisas importantes. Uma delas era a especialização dos seus construtores. Os seus construtores eram muito requisitados e eram muito importantes. E, em segundo lugar, os seus materiais, principalmente a madeira que vinha do cedro do Líbano. Então, Irão governava Tiro em 969 até 936 e já tinha sido amigo de Davi, portanto conhecido de Salomão. Salomão, então, fez um pacto com ele, um tratado com ele. Irão fornecia para Salomão madeira e mão de obra especializada, e em troca Salomão fornecia para ele azeite, trigo, mel, bálsamo, ou seja, eles trocavam os produtos que haviam de melhor. Este era o tempo para a construção do templo. Por que o templo não foi construído, erigido por Davi? Porque não era o tempo. Davi estava em guerra. A terra tinha que se apacentar, a terra tinha que ficar tranquila. E esse não era o tempo. Então, Davi, que era um homem guerreiro, não teve tempo para a construção. Esta construção, apesar do desejo de Davi, iria acontecer através do seu filho Salomão, com as orientações que Davi tinha deixado e com o material que Davi já tinha deixado. Matéria nobre, ouro, pedras, enfim, riquezas
que tinham sido deixadas. Os cedros na verdade, era uma madeira super especial. As árvores que cresciam no Líbano eram árvores enormes, elas chegavam a uns 30, talvez mais metros de altitude, em lugares que já eram altos, eram uns 1.500 metros de altitude nos morros, né, do Líbano. Eram costumeiramente utilizados para as melhores construções de casas, palácios, templos, navios. Então, eles já eram utilizados pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônios, né, para todo o vigamento, toda a construção. A palavra diz que, em troca desta madeira e da mão de obra, só de azeite, Salomão se compromete a dar para Tiro mais ou menos 430 mil litros de azeite. Isto era muita coisa, né? Porque veio muito material também. A mão de obra, existiam dois tipos de mão de obra. Uma mão de obra que era escrava e uma mão de obra que era de israelitas, mas que também não deixava de ser uma escravidão mascarada ali, né? A escrava era constituída de mais ou menos 150 mil homens cananeus, que eram os escravos da época. E dos israelitas haviam mais ou menos 30 mil homens que estavam sendo empregados fora do país por 4 meses ao ano. Então eles faziam aí uma troca, né? Eles iam, faziam o que era necessário e voltavam, né, de tempos em tempos. Existiam oficiais, eram mais ou menos 3.300 oficiais, um para cada 50 mais ou menos, e existiam oficiais principais na ordem de 550 destes principais. O templo ele foi construído num local chamado Eira de Araúna. Essa Eira de Araúna havia sido comprado por Davi, né, de uma pessoa chamada Araúna. E ele estava no Monte Moriá. Então, Sião para cá e Moriá aqui. A Eira de Araúna ficava aqui. Eles tiveram que preparar todo este local para que o templo pudesse ser construído aqui. Só para o amado lembrar, a fonte de Gion, onde Salomão foi ungido, estava aqui. O palácio de Davi ficava aqui embaixo, no que nós chamamos, ou que eles chamavam, de Cidade de Davi. O Vale do Cedron era este aqui. Então, aqui nós temos a localização do templo. A planta era a planta que foi copiada, ou que foi baseada no tabernáculo, subdividida em 3 partes, como o tabernáculo também era. Então, nós temos ali o átrio, o santo e o santo dos santos, né? E ali o santo dos santos tinha o propósito, né, de abrigar a Arca da Aliança, o local de habitação de Deus. Nós não sabemos como era esse templo, como ficou esse templo, porque ele foi absolutamente destruído em 587, 586. Depois houve uma reconstrução por Esdras e Neemias. Depois um outro templo é reestruturado ali por Herodes, que foi absolutamente destruído por Tito, romano, né? Nós já vimos, tem vídeos sobre esta história na nossa página. Neste local, então, não tem resto nenhum. O que existe neste local hoje? O Domo da Rocha, como nós também tivemos oportunidade de explicar para os amados. Então, o Domo da Rocha está colocado ali. A fundação foi mais ou menos uns 480 anos depois da saída do Egito, ou seja, mais ou menos 12 gerações. Isto é
é muito simbólico, tudo isso é muito simbólico, né? Porque o número 12 também tem o seu simbolismo. Como é que o templo foi construído? Então, nós temos aqui, as medidas eram de 30 metros por 10 por 15. Então, isso tudo era medido em côvados. Os côvados eram 60 côvados, mais ou menos 45 centímetros, 45, 50 centímetros cada côvado. Então, era 30 por 10 por 15. Então, aqui o comprimento, a largura e a altura, né? Então, nós temos aqui o comprimento, o pórtico, o lugar santo, o santo dos santos. Se você olhar de lado, o pórtico, o lugar santo, o santo dos santos. E do lado, nós vamos encontrar algumas peças, alguns armazéns. Então, nós vemos aqui o recorte, olhando de frente, o recorte eram 3 pisos, né? Esses pisos iam aumentando de baixo para cima, para possibilitados por uma estrutura, né, que era feita, aqui era reta, mas aqui do lado, por dentro, haviam entrâncias, reentrâncias para poder sustentar um andar sobre o outro. Tá? As câmaras laterais eram em 3 andares, né? E elas estavam baseadas, fundadas em saliências, rebaixos. As câmeras laterais eram utilizadas para armazenamento. A abertura era do lado direito, que correspondia ao sul. Interessante que nenhuma pedra foi cortada neste local, nenhuma pedra foi cortada ali. Todas as pedras eram trazidas já cortadas das pedreiras. Por quê? Porque não se ouvia ou não podia ser ouvido nenhum barulho de construção, de corte, de quebra. Então, tudo isso foi cortado fora, era trazido aqui, montado, e o templo, feito então de pedras, pedras enormes, ele foi totalmente recoberto e revestido com cedro, com cipreste no chão, com cedro do lado em cima e com folhas de ouro. Então ele está todo revestido. Na palavra nós temos toda essa descrição e, se o amado quiser, nós já fizemos um vídeo sobre o tabernáculo, sobre o templo. Dá para o amado resgatar e assistir com calma esta explicação. Mais uma imagem para nós termos ideia de como era feito. Tá? Aqui a planta baixa, né? Então aqui o altar do holocausto, que corresponde a este altar aqui. Então aqui eram queimadas as ofertas, as oferendas, tá? A entrada era por aqui. E aqui existia a bacia de ouro, que antigamente é bacia de bronze, e aqui nós temos toda a água que era utilizada para as oblações e para as limpezas. Em volta, nós vamos ter 10 carroças pequenas, 10 carros pequenos, também com água, para todas as ofertas e para tudo que era necessário fazer. Aqui dentro, o mais profundo de todos, era o Santíssimo, onde existiam os querubins e onde estava a arca da aliança, apenas isso. Depois o Santo dos Santos, que estava, esse é o Santíssimo, né? Esse era o santo lugar, e aqui nós temos as mesas da proposição, os candelabros, enfim, outras peças que ora eram de ouro, ora eram de bronze. As salas laterais estão colocadas aqui dá para ver, né? E aqui nesse outro desenho dá para ver aqui, tá? E depois aqui nós vamos encontrar o pórtico com as 2 colunas, né? A coluna de Jaquim e de Boaz. Esta era a de Jaquim e esta era a de Boaz. Então,
Esta era a estrutura, era desta forma que parecia o templo. A descrição está colocada aí no livro para que o amado possa resgatar, tanto em Crônicas quanto em Reis. O templo, ele vai lembrar, em verdade, a presença de Deus, aquilo que deve ser resgatado, que deve ser preservado, que é o excede, a benevolência, a bondade, aquilo que é a presença de Deus, no sentido de que era neste lugar que Deus habitaria com o seu povo. Apesar de que nós não podemos conter Deus num espaço, né? É impossível conter Deus, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, nós não podemos confinar Deus num cubículo de 9 por 9, tá? Mas era representativo da habitação de Deus, da presença de Deus. E em todas as vezes que nós vemos presença de Deus, nós vemos que a dinastia se perpetua. A dinastia continua enquanto houver presença de Deus. Enquanto a aliança estiver sendo cumprida, existe presença, existe benefícios. O santuário interior, como eu já falei, continha a arca, era um lugar santíssimo, e ele era um cubo perfeito. O que é um cubo perfeito? A largura, o comprimento e a altura tinham a mesma dimensão, o mesmo tamanho. 9,15 por 9,15 por 9,15. Portanto, ele tinha o mesmo tamanho. Ou, se nós arredondarmos, 9 por 9 por 9, tá? O mesmo tamanho. O revestimento era primeiro da madeira nobre, da madeira de cedro, que era incorruptível, ela não se estragava facilmente, e depois com ouro puro, que simbolizava a glória, o esplendor e a pureza. Além das portas que se fechavam para separar o santíssimo lugar do santo lugar, haviam cadeias feitas de ouro. E em frente ao santo lugar estava o altar de incenso. Então, era assim que se colocava, né? Nós temos aqui as portas que se abriam como se fossem batentes que se abrem. Em frente, nós tínhamos o altar de incenso, que foi feito em ouro, né, que representava a oração, né, o incenso queimando a oração, tá? E tudo estava sendo ornamentado. Veja que isso daqui não é imagem de idolatria, é ornamento, é diferente. Ninguém adorava essas imagens, ninguém prestava honra para essas imagens. Se prestava honra para Deus. Nós vamos ver nessa imagem aqui a ponta das asas do querubim e a arca aqui embaixo. Esses querubins, eles estavam de asas abertas, uma asa, a ponta de uma asa, encostava na parede, a outra asa encostava na primeira asa do querubim do lado. Então, os querubins tinham uma das suas asas encostada na parede e outra das suas asas encostada um com o outro, formando uma proteção para a arca aqui. Tá? Eram decoradas de palmeiras e de rosetas, ou alguns dizem de romãs, que simbolizavam simbolizava a presença de Deus, mas isso tudo não era adorado. As portas de madeira, de oliveira, 4 umbrais, verga, que formavam uma porta meio que pentagonal. E a largura total era de 2 cúbitos, ou seja, 2 metros. Assim estava a proteção, assim estava o local de presença do nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos.